Boa noite, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, uma live surpresa. E o tema da live de hoje é a acupuntura clássica japonesa e a sua relação com as emoções, com a nossa energia, sobre toda essa relação que a acupuntura clássica japonesa tem com o nosso quadro emocional, mental, e como isso acaba afetando no nosso corpo físico, né? Como é que a gente vai conseguir identificar, né, sinais no nosso corpo referente a essas alterações energéticas, emocionais, como é que funciona, né, como é que é a visão da medicina clássica japonesa em relação à acupuntura. E eu vou começar falando com vocês a respeito do último post, né, que eu fiz, ajeitando aqui, o último post que eu fiz, que foi falando sobre como que a ocidentalização da acupuntura matou a acupuntura clássica, de uma certa forma, pelo menos para a grande parte das pessoas que não conhecem, né? Porque ainda existe os praticantes da acupuntura clássica, né, por aí, e eu sou um deles, mas na grande maioria o que é divulgado por aí não é a acupuntura clássica. É uma modificação da acupuntura para os tempos atuais, mas isso não é bom nesse caso, direcionado ao Ocidente. Fazendo um parêntese, eu trabalho com a acupuntura clássica japonesa e eu trabalho muito com uma técnica desenvolvida por um grande mestre japonês que chamava, na verdade, Kiyoshi Nagano. E o mestre Nagano, ele fez uma junção das técnicas japonesas, da acupuntura clássica japonesa, com as doenças da medicina ocidental. Então ele, na sua grandiosidade, na sua sabedoria, ele conseguiu, de uma certa forma, fazer com que determinadas doenças ocidentais, principalmente aquelas que são ligadas ao estresse, fossem tratadas de uma forma direta com a acupuntura clássica japonesa. Então, por exemplo, antes de eu entrar no mérito em si da postagem que eu fiz. Então, o que esse mestre fez? Se você falar assim, eu quero tratar hipotiroidismo com acupuntura, tem jeito? Desta forma que eu falei, não. Porque não existe o termo hipotiroidismo em acupuntura, nos clássicos da acupuntura, não existe. Não existe psoríase, não existe gastrite, não existe hipertensão arterial, não existem esses termos da medicina clássica na acupuntura, tanto chinesa quanto japonesa. Esses termos são termos de doenças ocidentais. E eu já falei em outras lives que a medicina ocidental, se você pegar o catálogo de CID, né, tem uma infinidade de doenças catalogadas, milhares de doenças catalogadas. Da última vez que eu fiquei sabendo, tinha mais ou menos no mundo inteiro de 50 a 60 mil tipos de situações diferentes catalogadas. E como eu já falei para vocês, isso tudo são sintomas. São 60 mil tipos de sintomas diferentes catalogados. Na acupuntura clássica, né, o que se trabalha é o seguinte: 60 mil tipos de doenças catalogadas no Ocidente, que na verdade são sintomas, são resumidas em 4 tipos na acupuntura clássica chinesa. E a japonesa trabalha junto, que é excesso. Nós temos o elemento yin e yang. Tudo tem o yin e o yang na visão da medicina tradicional chinesa e japonesa. Tudo. Todos os elementos, tudo na natureza, tudo.
Então, todas as doenças estão relacionadas ou a um excesso de yin, ou a um excesso de yang, ou a uma baixa, uma deficiência de yin, ou uma deficiência de yang. Todas as doenças são catalogadas dentro disso. E o segredo está descobrir aonde está muito e aonde está pouco e equilibrar. Tá? Mas aí a medicina ocidental desenvolveu o raciocínio de desenvolver milhares de doenças, milhares de problemas dentro do CID, né, como eu falei, tem mais de 60 mil doenças catalogadas dentro do CID, que na verdade são sintomas. E o porquê que desenvolveram essa quantidade infinita de doenças na medicina ocidental? Se desenvolveu para que fabricassem remédios direcionados a cada tipo de doença catalogada. Dessa forma, eles lucram bastante com isso, né? Então esse é o motivo de ter milhares de doenças catalogadas, porque aí eles desenvolvem milhares de remédios diferentes que tratam muito mal apenas os sintomas e muito mal, e eles lucram muito com isso. Lembrem que eu falei para vocês que para as indústrias farmacêuticas, um paciente curado é um cliente perdido. Então, remédios de farmácias não curam ninguém. Mal melhoram os sintomas. E vocês, né, que tomam remédios, são exemplos disso. Muitas pessoas que chegam aqui no consultório dizem para mim, Arthur, eu já passei por vários médicos, ninguém consegue resolver meus problemas, então por isso que eu estou aqui e tal, como uma última alternativa. Isso é muita gente que já falou dessa forma comigo, né? Então, esse mestre ele desenvolveu uma forma de integrar a acupuntura japonesa com a medicina ocidental, com alguns tipos de doenças, mas não perdendo a essência e o raciocínio dentro da filosofia, da teoria, da medicina clássica chinesa. Porque a acupuntura clássica japonesa, ela segue os mesmos princípios, a mesma filosofia, teoria da medicina clássica chinesa, que é muito mais antiga do que a japonesa. Mas os japoneses têm um dom, que é pegar algo que já funciona muito bem e elevar aquilo à 10ª potência, melhorar bastante. E foi isso que eles fizeram com a acupuntura japonesa. Eles pegaram a chinesa e melhoraram ela bastante. É isso que os grandes mestres fizeram. Então, o Nagano fez isso sem perder a essência da medicina clássica. Então, assim, eu trabalho com a medicina clássica com uma técnica que trata doenças ocidentais. Esse grande mestre Nagano fez isso, integrando as duas de uma forma que não perdesse a essência da acupuntura clássica japonesa. Mas essa é a única técnica que faz isso. Todas as outras técnicas, até onde eu conheço, né, que eu não conheço todas as técnicas da chinesa e da japonesa, mas até onde eu sei, essa é a única técnica que integra medicina ocidental com medicina oriental. Então, voltando ao post, né, que eu estava conversando, eu falei o seguinte, que a ocidentalização da acupuntura matou a acupuntura clássica. Por quê? Porque aqui no Ocidente, nós temos a grande maioria, isso foi uma doutrinação de décadas que fizeram conosco aqui no Ocidente, de séculos, que fizeram conosco aqui no Ocidente, que é a ideia do imediatismo, a ideia tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito dinâmico, e colocaram que tudo tem que ser provado cientificamente para ter alguma validade, para ter algum crédito. Com isso, para que, quando trouxeram a acupuntura clássica aqui para o Ocidente, a medicina ocidental não deu muito valor, não deu crédito, porque a medicina clássica, a medicina ocidental é aquela que cura todo mundo, é a visão do lucro, né? Que não está errada a visão do lucro, só está errado quando você não cura as pessoas, quando você não melhora o quadro das pessoas, quando você lucra em cima da doença das pessoas, mantendo elas doentes. Aí está
aí é péssimo, aí está super errado. E é o que a medicina tradicional ocidental faz. Né? Então, quando você pega as pessoas, quando você pega essa medicina tradicional ocidental e quando você pega essa medicina clássica, essa medicina tradicional ocidental, e você analisa a forma como ela é visualizada, você percebe que eles dão muito foco apenas para o corpo físico. O que a medicina ocidental fez? Antigamente, a medicina, antes de ser comprada pelos Rockefeller, que mudou a grade curricular das faculdades de medicina, retirando tratamentos naturais, como a fitoterapia, como a homeopatia, eles acabaram com essas faculdades de homeopatia, de fitoterapia, com essas matérias, com esses raciocínios. Para colocar o quê? Para colocar remédios derivados de petróleo. Né? Isso daí já é bem conhecida, essa história. Tanto é que todos esses remédios que se vendem por aí são sintéticos derivados de petróleo. Então, os Rockefeller, eles eram donos de indústrias petrolíferas e eles descobriram que eles poderiam reproduzir remédios, substâncias, utilizando os derivados do petróleo e viram nisso uma mina de dinheiro. Eles falaram, poxa, como é que a gente vai divulgar isso? Como é que a gente vai falar para as pessoas pararem de consumir remédios naturais para consumir remédio sintético? A alternativa foi comprar as faculdades de medicina, mudar as grades curriculares e comprar as pessoas certas para isso. Feito isso, a medicina deixou de ser algo fantástico, que era uma medicina curativa, homeopatia, fitoterapia, uma medicina natural, para ser uma medicina sintomática, uma medicina que não trata a causa dos problemas. E aonde médicos, já de décadas para cá, de séculos para cá, na verdade de 150 anos para cá, mas isso piorou muito de 1960 para cá, 50 para cá, que eles colocaram que na grade curricular das faculdades, remédios. Então, os médicos hoje em dia eles só sabem receitar remédios de farmácia. Eles não sabem indicar um tratamento natural, eles não sabem te orientar em termos alimentares, quais são os alimentos que você deveria comer, quais não são. Essa parte nutricional, de vitaminas, de minerais, de tudo isso que você poderia agregar à sua saúde, não se fala. É muito comum, e vocês são prova disso, quando vocês vão ao médico, vocês falam o que vocês têm, e vocês saem de lá com uma receitinha para comprar na farmácia algum remédio. Né? Sem orientação, olha, dona fulana, a senhora precisa diminuir isso. Pouquíssimos são os que fazem, e quando fazem de forma muito rasa. Ou fazem de forma errada, como por exemplo, dona fulana, a senhora está com hipertensão, então a senhora vai ter que cortar o sal. Olha, essa é uma informação péssima, totalmente errada. Sabe? Não é o sal que aumenta a hipertensão, como eu já falei, é açúcar e carboidratos refinados. Ou então quando a pessoa está com colesterol muito alto, além de receitar remédio para baixar colesterol, que já é um veneno, é terrível isso, eles falam, olha, dona fulano, a senhora está com colesterol alto, então a senhora vai ter que diminuir aí a gordurinha da carne, vai ter que diminuir gordura animal, o que já está totalmente errado. E médico que fala isso não tem a mínima noção de fisiologia do corpo, de saber como é que o próprio corpo funciona, porque isso aí é em livros. O que aumenta colesterol não é gordura animal, o que aumenta colesterol como eu já sempre falei, açúcar e carboidratos refinados. Então a medicina virou os médicos tradicionais hoje em dia, eles viraram, eu esqueci o nome daqueles que vão nos consultórios médicos venderem, com as maletinhas venderem, indicarem remédios novos. Vamos falar assim, consultores das indústrias farmacêuticas, revendedores das indústrias farmacêuticas que passam os remédios das indústrias para frente. Né? Tanto é que teve um caso de uma paciente que veio aqui no consultório, ela me contou que ela estava esperando o médico atender ela, e ela viu um desses representantes de indústria farmacêutica com uma maletinha, e ele estava conversando com a secretária, e ele tirou de dentro da mala um remédio, e ele falou para a secretária, falou assim, esse é um remédio novo, que estamos lançando e tal, eu quero apresentar para o doutor. Aí ela falou assim, olha, daqui uma meia hora ele te atende. Tá? Aí ele entrou antes dela, entrou e saiu.
Aí ela foi para consulta. E ela foi e falou para o médico, olha, eu estou sentindo isso e tal. E o médico falou assim, olha, isso é muito interessante e saiu uma medicação nova, excelente para esse problema seu. Eu vou receitar para você aqui, passou a receita. Na hora que mostrou para ela, quando ela comprou o remédio, ela viu que era o mesmo remédio que o representante tinha acabado de mostrar para ele. Então eles viraram a medicina clássica, a medicina ocidental, eles viraram revendedores de remédios. Dona Mirani, bom dia, não, boa noite, né? Estamos à noite, boa noite. Eles viraram revendedores de remédios. Então o que eles fizeram com a acupuntura clássica, voltando ao assunto do post? Quando você pega a acupuntura clássica japonesa e você percebe que através da parte filosófica, da parte teórica, ela é puramente energética. Você trazendo uma medicina dessa, oriental, puramente energética, que tem mais de 5.000 anos, para o Ocidente, um lugar onde eles repartiram o corpo da pessoa em partes, né? A Dona Maria, por exemplo, ela é apenas um coração, aí ela vai no cardiologista. Ela está com mal-estar, palpitação, dor no peito, aí vai no cardiologista, porque a dor no peito é coração. A dona fulana está tossindo, está com falta de ar. Não, então é pneumologista, porque isso é pulmão. Pelo amor de Deus, gente. Eu não sou apenas um coração gigante. Eu não sou apenas um pulmão gigante. Se eu estou com problemas no estômago, com gastrite, eu não sou um estômago gigante, eu não sou apenas um estômago, eu sou um conjunto de fatores que fazem com que aquele problema aconteça. Nunca uma coisa só. Aí o que acontece? Você vai no cardiologista, ele passa remédio para o coração. Aí você continua com aqueles sintomas, porque não é só o coração, mas o cardiologista sabe só do coração, é especialista em coração. Hoje em dia tem especialista em pé, especialista em mão. Pelo amor de Deus, gente, sabe? Então, assim, aí você vai no pneumologista, remédio para o pulmão. Aí você sai com mais um monte de remédio. Aí todos esses remédios que você está tomando te causam uma gastrite, um mal-estar. Aí você vai no remédio do estômago, que me fugiu aqui agora, no gastro, e ele te passa alguns remédios por estômago, aí vai só aumentando as caixas de remédio. E um remédio interage com o outro, criando novas substâncias dentro do seu corpo e vai te matando lentamente. O que eu quero dizer é que você não é um estômago, você não é um coração, você não é um intestino, você é uma pessoa completa, com uma história, que tem o seu trabalho, a sua própria visão em relação à vida, a sua alimentação, a forma que você vê o seu esposo, sua esposa. Você é único. Então eu não posso olhar você de forma individual, eu tenho que olhar a sua história. Eu tenho que olhar o conjunto de tudo que está acontecendo na sua vida. Por isso que a primeira avaliação que eu faço quando as pessoas vêm aqui é uma conversa longa, no qual eu pergunto muito mais sobre a sua história de vida do que sobre o seu problema em si. Seu problema em si, eu pergunto lá pelo final da avaliação, porque o seu problema é um sintoma que surgiu devido a uma questão, um conjunto de questões emocionais, né? E tem muita gente que brinca comigo, que fala que tudo meu é emocional, mas né? Tudo surge no emocional, né, dona Mirani? Tudo surge no emocional. Não tem como fugir disso, né? Então eu tenho uma conversa longa, dona Miraci, boa noite. Eu tenho uma conversa longa com os pacientes para entender exatamente, é tudo emocional. Mas né? É uma brincadeira nem fundo de verdade, não é fundo, não, ela inteira é verdade. Então, eu preciso conhecer você a fundo, as suas emoções, a forma de você raciocinar, a forma de você ver a vida, e ver, em consequência disso, como é que está a sua alimentação e tudo mais, para conhecer você. Então, quando eles pegaram a acupuntura, Deise, boa noite,
E quando eles pegaram a acupuntura e trouxeram a acupuntura para o Ocidente, né, como uma forma de aceitação, eles começaram a mudar o estilo do raciocínio da acupuntura clássica, que, como eu falei, ela é totalmente energética, não tem como fugir disso. Se você pegar os clássicos e vocês lerem, vocês vão ver que é tudo... Os clássicos chineses, eles são até quase que poéticos, a forma que eles descrevem como a energia circula no corpo. E aí o que aqui no Ocidente fizeram com a acupuntura? Como uma forma de validação, porque aqui no Ocidente, como eu falei, tudo é artigo científico, tudo é prova, como é que isso funciona no corpo, como é que isso é aqui no corpo. Por quê? Como eu falei, eles repartiram a pessoa em partes, né? Cérebro, o neurologista, o gastro, o endocrinologista, um que só entende de hormônios. E muitas vezes o que só entende de hormônios, quando vê problema nos hormônios, passa hormônios. Ele não busca saber por que os hormônios foram alterados. Simplesmente ele vê a falta dos hormônios e repõe eles. Mas se você não trata a causa, eles vão continuar sempre faltando e você sempre repondo. Então você vai ficar sempre dependendo de remédios. Um paciente, um cliente contínuo, né, para as indústrias farmacêuticas. Então eles repartiram a acupuntura de forma que... Repartir a acupuntura não, a medicina de forma que... de você olhe para a pessoa apenas fisicamente, você não olha energeticamente. E como é que eles iam aceitar um tratamento que funciona maravilhosamente, que trata a energia? Nós não podemos fazer isso, nós vamos perder dinheiro com isso. Então também investiram, da mesma forma que eles investiram na mudança das faculdades de medicina, como eu expliquei, eles investiram também num marketing negativo para essas terapias que são consideradas alternativas. Mas não são alternativas, pensem comigo. A acupuntura tem uns 5.000 anos. A medicina indiana, que é a Ayurveda, tem mais ou menos uns 8.000 anos. A medicina tradicional ocidental, a medicina ocidental, da forma que a gente conhece, de receitar remédios de farmácia, tem mais ou menos uns 150 anos. Uma 5.000 anos, uma 8.000 anos, e a medicina do Ocidente, que é a Bam Bam Bam, é aquela que, como eu já falei, né, o médico falou, a água parou. Tem 150 anos. Qual que é a verdadeira medicina alternativa, né? Pois é. Então, assim, aí eles pegaram e investiram na propaganda negativa dessas terapias como a acupuntura e outras terapias alternativas, né? Que eles dizem alternativas, mas que são as medicinas de verdade. Fazendo com que as pessoas desacreditassem nelas. Até, o que foi quando isso? Acho que foi 2022 ou 2021, se eu não me engano. A própria Globo, né, estava começando a lançar propagandas e matérias falando, questionando realmente os efeitos da acupuntura, que eram efeitos placebos. Então, de tempos em tempos, eles lançam essas matérias, essas propagandas, para fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, para as pessoas desacreditarem. Aí, logo em seguida, uma notícia dessa de que será que a acupuntura é placebo, tudo, vamos para os comerciais. Aí no comercial, tome um Dorflex para que você melhore da sua dor nas costas. Então, né, é tudo interligado. É só você ter olhos para você poder enxergar. Então, a medicina clássica, quando ela veio para o Ocidente, eles ocidentalizaram ela. Quando eles fizeram isso, tudo ficou baseado em artigos científicos dentro da grande maioria dos acupunturistas que são da classe médica, né? Então, quando você pega a acupuntura médica de uma forma geral, ela é uma acupuntura que trata sintomas. Arthur, mas você não tem certeza disso? Sim, eu tenho. Por quê? Porque a visão da medicina clássica, da medicina médica, que eu quero dizer, é uma medicina que olha apenas para o corpo físico. É assim, eu vou colocar uma agulha em um determinado ponto. Esse ponto vai estimular tal nervo.
que vai levar um estímulo até o cérebro. E esse estímulo no cérebro vai fazer com que o cérebro mande um recado para tal glândula produzir tal hormônio. E esse hormônio vai agir naquela região na qual estamos tentando tratar. Uma explicação puramente física. Todas as explicações dentro da acupuntura médica é desse jeito. É uma acupuntura que faz muito sucesso aqui no Ocidente. Né? Por quê? Porque é baseada em evidências, é baseada em ciência. Só que todos os problemas que nós temos no nosso corpo físico são sintomas. Todos, as dores, problemas de pele, dor de cabeça, meus olhos estão meio secos, minha boca está seca, aftas, espinhas, e dor no ombro, e problemas de bexiga, e tudo são sintomas. Tudo que tem no físico. A causa, ela é sempre energética. E se você não tratar a causa, tratar apenas sintoma, a pessoa melhora, mas o problema vai continuar, porque você não tratando a causa não adianta. É uma casa que está com goteira, e ao invés de eu arrumar o cano que está furado, eu fico aqui embaixo limpando o teto e colocando baldes. Aí o teto descascou, olhando para o teto, aí o teto descascou, eu vou lá e pinto ele. Aí logo depois ele infiltra de novo e eu vou lá e fico enxugando. É isso que quando você trata apenas o corpo físico, é isso que você faz. A acupuntura clássica, que trabalha a parte energética, que é a que eu faço, o que eu faço? Eu subo lá no telhado e nem remendo, eu tento trocar o cano para parar o vazamento. Porque a acupuntura, a clássica, ela é energética. Ela não é uma acupuntura que visualiza apenas o corpo físico em partes. Nós somos um todo. Tinha, né, que já melhorou, já não está mais comigo, uma paciente que é super recente, por isso que me veio ela em mente. Eu estava tratando ela, e na acupuntura japonesa, nós fazemos a palpação na região do abdômen. A região do abdômen, ela é um microsistema no qual você consegue tratar o corpo inteiro utilizando o abdômen. Você pode utilizar o próprio abdômen, né? Ou você utiliza outras partes do corpo. O que eu faço? O abdômen me diz o que eu tenho que fazer e eu utilizo o resto do corpo para tratar. Então, teve uma parte aqui perto do tórax dela que estava dolorido, e eu tratando, não melhorava, e ali não melhorava, e no outro ponto não melhorava. E eu fiz uma busca grande e que não melhorava. Até que eu falei para ela, busque na sua mente alguma situação que está te incomodando muito. E deixa a primeira situação que vier na sua cabeça, relata para mim. Ela pensou um pouco e alguns segundos depois ela, Arthur, tem uma situação que está me incomodando muito. Ela começou a relatar. E teve uma hora que ela ficou um pouco resistente em continuar falando, e eu falei, não, continua falando. Sem problema. Deu vontade de chorar, chora. Deu vontade de gritar, grita. Bota isso para fora. E ela começou, é uma situação muito difícil, muito pesada, pelo que ela contou. Ela foi contando e meio que a voz embargando para chorar. E botando para fora e conversando, mais ou menos, depois de uns 2 minutos, 3 minutos que ela estava contando, desabafando, eu consegui localizar um ponto, porque ele se manifestou. O nosso corpo é um computador cheio de teclas. O nosso corpo é um computador cheio de teclas. Os pontos de acupuntura são teclas, que quando você aperta aquela tecla, determinada região do seu corpo, ela é beneficiada. Então eu consegui identificar um ponto quando ela estava relatando, porque aquele ponto se manifestou de alguma forma, e ela mesma percebeu, antes de contar essa história, ela, nossa, Arthur, tem muita coisa, você não está conseguindo melhorar esse ponto, né? Aí eu falei assim, é porque tem alguma coisa guardada aí dentro que você ainda não tirou. Foi onde eu falei para ela, conte uma situação que está te incomodando e tal. E à medida que ela foi contando, eu achei esse ponto, eu comecei a trabalhar em cima desse ponto, e apertei novamente, isso depois de uns 3 minutos, 4 minutos ela contando, e apertei novamente na região do tórax dela, que é onde estava dolorido, e a dor tinha diminuído assim, quase 100%. Ela mesma começou até assim, meio que a rir, porque ela achou interessante, ela falou assim, nossa, Arthur, realmente essa situação
era que estava causando essa dor na região do meu peito, né, próximo aqui ao tórax, próximo à parte alta aqui do tórax. Eu falei, sim, mas continue falando, né, não raciocine, só deixa sair. E ela foi contando, e eu fui trabalhando, e aquela dor melhorou totalmente. Quando aquela dor... Aqui, na visão da acupuntura japonesa, o abdômen, essa região do tórax, eles dizem quais são as causas reais dos seus problemas, dos seus sintomas. Então, quando essas dores na região de tórax e abdômen melhoram, você tratou a causa ou uma das causas do seu problema. E aí ela falou, nossa, Arthur, realmente isso estava me causando um monte de problemas mesmo, hein? Você, né, conseguiu melhorar e tal. E foi uma das dores que eu consegui tirar dentre várias que ela tinha. Então, o que isso mostra? Que essa questão emocional influencia diretamente nas nossas vidas. É através disso que os sintomas acontecem. É através de uma raiva contida, de uma tristeza não sentida, de uma preocupação excessiva, ou até mesmo de você estar passando por alguma situação de estresse, de ansiedade, que gera esses 60 mil, né, que eu te falei do Ocidente, sintomas físicos, gerados por uma raiva, por uma tristeza, por momentos de euforia, que é uma alegria desregulada, né, preocupações, medo excessivo. Hoje em dia as pessoas andam com muito medo, né? Medo de tudo. Água com sal, hein, gente? Sal integral. Não esqueçam. Então, hoje em dia as pessoas andam com muito medo, porque essa questão de guerras, pandemias, são situações que são criadas pelos dominantes do mundo. Vamos dizer, isso é um tema, outro tema, de uma outra live, que não tem a ver com a acupuntura, que é um tema muito extenso, mas os dominantes do planeta nos querem com medo, nos querem que a gente sinta raiva, querem baixar a nossa vibração com energias pesadas, medo, raiva, rancor, tudo isso. Tanto é que vocês podem observar como é que está o mundo. As pessoas andam se matando no trânsito, qualquer coisa anda brigando, todo mundo de cara fechada, nervoso, preocupado, estressado, dormindo mal, sonhando demais, dormem a noite inteira e acordam cansados, né? Problemas intestinais e cabeça pesada, corpo pesado, pessoas que estão se sentindo aéreas, tudo isso. Nós fazemos parte desse mundo e quando a energia ela se espalha, ela pega em todo mundo. E a não ser que você esteja muito bem, para você não sentir tanto assim, porque de alguma forma ou de outra você vai sentir. Então, voltando ao tema da acupuntura. Quando pegaram a acupuntura e trouxeram para o Ocidente, fizeram isso, ocidentalizaram a acupuntura. Então a visão é puramente física, né? Eu já fiquei sabendo de muitos colegas, né, que trabalham com esse tipo de acupuntura física, que as pessoas estão aqui agora tratando comigo, porque não resolveram. Arthur, eu ia e eu tratava o ombro, a pessoa agulhava, né, perguntava, conversava comigo 10 minutos, 15 minutos. A minha primeira consulta é no mínimo 1 hora de conversa, né? E o tratamento é de 1h30 a 2 horas, a consulta inteira. E pode levar isso tudo de avaliação. Geralmente é 1 hora de avaliação, mas dependendo vai até 1h30 de avaliação. E eu deixo a sessão para a próxima, o início do tratamento para a próxima sessão. Porque eu preciso dessas informações de quem é você, Geilza, boa noite, de quem é você. Eu preciso te conhecer. Como é que eu vou tratar alguém sem eu conhecer quem é essa pessoa que está na minha frente? Né? Então, quando você... Aí eles relataram que eles iam nesses acupunturistas e falavam 10 minutinhos ou até menos. Ah, é isso? Tá bom. É dor no ombro? Tá. E colocavam as agulhas no ombro e saíam, deixavam a pessoa deitada sozinha lá. E depois de uns 15 minutos vinha uma outra pessoa, que já é um erro grotesco dentro da acupuntura. Se você, o profissional que coloca a agulha é o mesmo que tem que tirar. Por quê? Energia. Mas eles não veem energia, eles veem a parte física, por isso que eles não importam com isso. E essa alteração que ocorre, a energia diferente daquele que coloca, o que tira,
Quando tira a agulha, é uma energia diferente do que colocou, bagunça o corpo da pessoa de novo. Né? Então por isso que as pessoas não melhoram. Arthur, eu melhorei na hora, no dia seguinte a dor voltou. Sim, você tomou um analgésico, foi isso que você fez. Então é isso que eles fizeram com a acupuntura clássica aqui no Ocidente. Uma acupuntura sintomática. O que eles fizeram com a acupuntura foi o mesmo que eles fizeram com a medicina ocidental. Virou apenas apaga incêndio. Né? Surgiu um incêndio ali, apaga. Surgiu outro incêndio ali, apaga. O que a acupuntura clássica faz é dar um jeito em quem está colocando um incêndio. Né? É como eu falei da goteira no teto. Então é isso que eles fizeram com a acupuntura aqui no Ocidente. Por isso que eu falei, mataram a acupuntura no Ocidente. Da forma que eu trabalho, eu conheço algumas pessoas, né? na minha região, na região de São Paulo, região do Rio de Janeiro, né? Essa região minha aqui de Anápolis, Goiânia, Brasília. Né? Ainda existem algumas pessoas que trabalham com a acupuntura clássica, né? Graças a Deus, porque se ficarmos apenas com a acupuntura sintomática, que é a mais divulgada por aí, as pessoas estão perdidas. Né? Aí vai ser um tratamento com remédios que não funcionam, aí vai para um tratamento de acupuntura, é uma acupuntura que não funciona, e a pessoa vai fazer o quê? Ela vai voltar para os remédios. Eu estou fazendo acupuntura que não resolve nada. Pelo menos os remédios me dão um alíviozinho ali. Então, mais ou menos. Então, eu vou voltar para os remédios. Né? Então, eu vou tratar a hipertensão, né, com a acupuntura. A pessoa chega falando que é hipertensão. Na acupuntura clássica, quando a pessoa fala hipertensão, me vem um monte de coisas na cabeça, menos a hipertensão. Porque eu sempre olho, busco as causas. Mas na acupuntura ocidental, não. Eu vou tratar a hipertensão, eu vou tratar sintomas, não melhoro. Então, por isso que eu digo que eles mataram a acupuntura, que ela é baseada... então venha. Então venha, a minha nuca está doendo, amanhã eu vou ter que ir, então venha. Né? Vamos marcar. Então, quando você pega a acupuntura clássica e você percebe que ela é totalmente energética, e eu sou uma das pessoas que enfatizam muito isso. Eu tenho colegas que trabalham com isso, mas eles não dão tanta ênfase. Eu sou uma das poucas pessoas que dão ênfase 100% em cima disso. Que a acupuntura clássica japonesa, ela é puramente energética. Em consequência disso, eu tenho excelentes resultados nos tratamentos dos meus pacientes aqui no consultório, porque eu olho eles como um todo. Muitas pessoas até falam que, quando vêm tratar, me veem até como psicólogo também. Mas isso é algo que eu incentivo em quem vem aqui. Porque se eu trabalho, se eu equilibro, harmonizo as emoções das pessoas através da acupuntura, eu preciso que elas falem sobre essas emoções. Porque quando elas falam, elas sentem. E quando elas sentem, essa energia se movimenta. E o que faz os sintomas aparecerem é justamente o bloqueio do fluxo dessa energia. A acupuntura desbloqueia esses lugares que estão estagnados, que estão parados, que estão com bloqueios, e deixa essa energia fluir livremente. E somente quando as pessoas relatam problemas, conversam comigo durante a sessão, que essas emoções voltam a circular. Elas estão circulando na verdade, mas quando você fala sobre elas, elas circulam com mais intensidade, com mais vivacidade, elas ficam mais intensas. E dessa forma você consegue desbloquear para que elas saiam do seu corpo. As emoções, como eu já falei, elas precisam chegar, ser criadas, né, serem geradas dentro de você, e aí elas circulam pelo seu corpo, você sente essa emoção e deixa essa emoção ir embora. Só que nós, devido a esse estado mental, o nosso ego, esse estado de raiva, de medo que nós temos, nós criamos bloqueios. E essa emoção, na hora de sair do nosso corpo, ela não sai, ela fica presa. E dessa forma, quando ela fica presa, ela causa problemas físicos, porque é uma energia estagnada. A energia precisa movimentar, precisa fluir, precisa ir embora para a terra ou precisa ir embora para o céu. Ela não pode ficar
presa dentro da gente. E quando ela fica, é onde geram sintomas, geram doenças, geram problemas diversos no nosso corpo, né? Deixa eu ver uma coisinha aqui, ok? Geram diversos problemas no nosso corpo. Então, essa energia precisa fluir. Então, quando eu digo para vocês que a acupuntura clássica japonesa, ela é puramente energética, emocional, mental, é por isso. Não existem aparelhos, pelo menos atualmente, divulgados para as pessoas por aí, que conseguem localizar, visualizar a localização dos canais de energia no nosso corpo, dos pontos de energia no nosso corpo. Eu até coloco para vocês que os pontos de acupuntura são como se fossem pequenos chakras. Vocês já ouviram falar em chakras? Não é um termo utilizado na medicina chinesa, é um termo mais da medicina indiana, né? Que são vórtices, são pontos de energia no nosso corpo, no alto da cabeça, na testa, na garganta, no coração, na região do estômago, na região abaixo do umbigo, na região do períneo, e temos outros. Nós temos, esses são os maiores, os principais, mas nós temos outros menores no corpo, né? Nós temos na ponta dos dedos, no centro da mão, em cada falange, e cada ponto de acupuntura é um vórtice, é uma saída e uma entrada de energia no nosso corpo. Na visão da acupuntura ocidentalizada, que ficou uma acupuntura física, cada ponto é uma espécie de terminação nervosa, é onde tem um entrecruzamento de nervos que quando você agulha e atinge o nervo, você consegue um efeito no seu cérebro. Tem uma visão física, não é assim que funciona, né? Então, cada ponto do nosso corpo, na visão da acupuntura, é um vórtice, é uma saída e uma entrada de energia. E não existem aparelhos que provam isso, que consigam provar isso. Por isso que, aqui no Ocidente, a medicina clássica, né, japonesa e chinesa, não tem credibilidade para a grande maioria das pessoas, grande maioria dos médicos, grande maioria do pessoal da parte da saúde. Por quê? Porque aqui no Ocidente tudo é físico, tudo tem que ser provado cientificamente. E na acupuntura clássica isso não funciona. Não funciona. Mas uma coisa é inegável, há 5.000 anos a acupuntura clássica chinesa e depois há mais ou menos uns 1.500 a japonesa funciona de uma forma fantástica. Como eu disse, eu tenho resultados fantásticos aqui no consultório de pessoas que melhoram muito. E o tratamento é puramente energético, né? E, como eu falei, muitos vêm de outros colegas que trabalham fisicamente que não tiveram os mesmos resultados, não conseguiram atingir nem um pouco do que eu consigo aqui. De forma que se eles conseguissem trabalhar, visualizar de forma energética, sim, eles conseguiriam, né? Então, novamente, a ocidentalização matou a acupuntura, né? Isso, a acupuntura aqui no Ocidente. Mas existem alguns sobreviventes, e eu sou um deles, né? E eu faço questão de divulgar isso. A acupuntura, ela trabalha as emoções, ela trabalha a sua parte energética, a sua parte mental de uma forma fantástica. E tudo isso é energia que circula pelo seu corpo. As emoções não é algo assim, uma nuvenzinha, algo assim. Não, é uma energia que está circulando no seu corpo, como uma eletricidade que circula por um fio. A emoção, por exemplo, a raiva, ela é gerada, né, dentro do seu fígado, né, o seu fígado de uma forma energética, que cada órgão do nosso corpo, na visão da medicina clássica, tem a sua própria alma, tem a sua individualidade, tem a sua sabedoria nata. É como se cada órgão do nosso corpo, cada célula do nosso corpo, fosse um ser independente com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com a sua forma de pensar, de agir. Cada parte, cada célula do nosso corpo. Quer mais energético do que isso? Então, quando você tem uma emoção, uma raiva, por exemplo, ela é gerada na região do seu fígado e aquela energia circula pelo seu corpo. E tudo é interligado. Então, aquela energia afeta todos os outros órgãos, todos os outros elementos do seu corpo.
Aí você precisa sentir aquilo, porque nós somos humanos. Nós temos que sentir essas emoções. Não é errado sentir raiva, porque a raiva é uma emoção boa. É a raiva que faz você levantar da sua cama de manhã para você fazer alguma coisa. É a raiva que te impulsiona para você concluir seus projetos. É a raiva que te empurra para você fazer algumas coisas, para você ter coragem. Não existe emoção ruim. O medo não é ruim, a raiva não é ruim, a tristeza não é ruim. Eles só passam a ser ruins se eles ficarem presos no nosso corpo, como eu falei. Se você tem que sentir essas emoções, elas têm que sair do seu corpo. Se você ficar sentindo elas não saem, elas vão ficando patológicas, vão virando doenças dentro do seu corpo. E aí, sim, passam a ser ruins, mas originalmente elas não eram. É uma energia muito forte que está ali, presa do seu corpo, vibrando, 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 ela tem que sair. Mas você represou ela, então está aqui, vibrando, vibrando, vibrando. Essa vibração com o tempo vai causando doença no seu corpo. Então não existe emoção ruim, ela vibra. A questão é, ela precisa sair. Se você fica segurando aqui dentro, ela vai causar problemas no seu corpo. Então não é a raiva é ruim, o medo é ruim, não. Isso foi algo que inventaram para aprisionar você mentalmente, como uma forma de controle. Né? Desde criança, a grande maioria de nós ouvia, quando a gente ficava com raiva, para de dar birra, menina, para com isso. Sempre podando, mas é porque eles aprenderam dessa forma também. Então esses ensinamentos que nos passaram foram ensinamentos de poda, e aí a gente crescemos pessoas reprimidas, com medo, com raiva acumulada e desenvolvendo um monte de problemas. Né? Então nós temos que deixar essa energia circular dentro de nós para ir embora. E a acupuntura japonesa clássica, ela é perfeita para esse tipo de tratamento. Nós, como eu já disse para vocês muitas vezes, nós somos humanos. Nós temos todo o direito e devemos sentir, chorar, ter nossas emoções, ter tristeza, medo, momentos em que a gente fica de saco cheio, momentos em que a gente quer mandar todo mundo a merda, momentos em que aí depois você fala, poxa, vem cá, eu quero vocês comigo. Isso é normal. Não existe ninguém bem o tempo todo. E se existir alguém que finge estar bem o tempo todo, essa pessoa está muito mais doente do que vocês imaginam. Todo mundo, desde os mais santos até os mais endiabrados, sentem a raiva, o medo, a alegria. E não tem problema nenhum em vocês sentirem isso. O problema está em vocês não assumirem isso. Arthur, eu ando me sentindo muito sozinho, ando me sentindo muito culpado por umas coisas que eu fiz. O que eu faço? Senta sozinho com esta emoção e abraça ela, sente ela, acolhe ela. Deixa ela fluir dentro de você, não rejeita ela, porque tudo aquilo que você rejeita vai voltar sempre para a sua vida. Tudo aquilo que você evita, tudo aquilo que você rejeita vai voltar para você. A vida vai trazer essas coisas para você até que você abrace essas emoções, abrace essas situações, para que você consiga aprender com elas. A solidão, a tristeza, a raiva tem muito a nos ensinar. Só que a gente tem que sentar e ouvir o que elas têm a dizer. Só que muitas vezes a gente não faz isso. A gente, por exemplo, vamos supor, eu estou com muito medo, eu estou me sentindo muito sozinho, aí de repente vem um pensamento assim, Arthur, você é homem, você é corajoso, larga isso de lado, levanta, bola para frente, vamos embora, vamos. O que eu fiz? Eu não olhei. Eu posso ser tudo isso que eu falei, corajoso, tal, e eu seria muito mais se eu falasse assim, peraí, deixa eu entender o porquê dessas emoções dentro de mim, deixa eu entender o porquê que eu estou sentindo essa solidão, essa raiva, esse medo, e abraçar isso, fechar os olhos e olhar para dentro de mim e buscar o porquê dessas emoções. Quando eu faço isso, eu estou abraçando elas. E quando eu abraço elas
são vistas, né? Elas se incorporam de alguma forma em mim e saem. Elas só querem ser vividas, elas só querem ser vistas. Então parem de evitar situações no qual vocês precisam se confrontar. É muito mais fácil, isso tudo é conhecimento da acupuntura, tá, gente? Eu estou só agregando coisas do meu dia a dia, do meu conhecimento. Olhar para fora é muito mais dolorido. Olhar para fora é muito mais fácil, muito menos doloroso do que olhar para dentro. Olhar para si é muito doloroso, porque você vai olhar para as suas dores, para os seus problemas, para os seus traumas, para o seu ego que está gritando, o seu orgulho, né? Então, quando você olha para dentro, dói. Então, é muito mais fácil olhar para fora. Vou trabalhar, eu fico o dia inteiro trabalhando, aí eu chego em casa, eu vou ver uma série, um seriado, um filme, até da hora de dormir eu vou e durmo. Dia seguinte de manhã eu vou para academia, aí depois eu vou e trabalho, paro, almoço, depois eu trabalho. À noite eu vejo alguma coisa, ou vou mexer no celular e vou dormir. Cadê olhar para dentro? Eu estou fazendo só coisas para fora. Isso é fuga. Eu estou fugindo de mim mesmo. Estou fugindo de mim. E quando eu faço isso, eu evito olhar as minhas emoções e descobrir quem eu sou do momento de verdade. Vocês aí agora que estão me vendo aí, que estão me ouvindo, quem de vocês sabem quem realmente é vocês? O que vocês gostam de verdade? Qual que é o caminho que vocês gostariam realmente de seguir na vida de vocês? Qual que é realmente o verdadeiro trabalho dos sonhos de vocês? O que vocês queriam para a vida de vocês agora? Ninguém sabe, é só interrogações. Sabe? O que você gosta de fazer? Né? Então, assim, são perguntas que você só vai descobrir quando você olhar para dentro de si. Quando você se olhar com mais carinho, com mais amor e parar de fugir de si mesmo. Chega de fugir de si mesmo. Você está cheio de sintomas, de dores no corpo inteiro, mal-estar, tudo funcionando de forma errada. Mesmo você comendo bem, tomando suas vitaminas, fazendo exercício, você não está se sentindo bem. Arthur, mas por que? Eu estou fazendo tudo certinho, mas você não está fazendo o principal, que é cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Não adianta apenas você comer bem, não adianta apenas você fazer exercício e você ser produtivo, porque excesso de produtividade, muitas vezes, é a fuga de olhar para si mesmo. Né? A fuga de você parar e falar assim, poxa, por que eu estou fazendo tudo certo e não estou me sentindo bem? É porque você não está cuidando das suas próprias emoções. Você não está olhando para dentro de você, para aquilo que é mais importante, para as suas emoções. Você se sente sozinho, se sente com medo, você tem uma raiva contida, você tem situações da vida que te geram ansiedade, estresse, e você não olha para isso. Você vai vivendo dia após dia como se você fosse um robô. E dessa forma, os problemas vão cronificando, os problemas vão aumentando. E você vai tocando a vida, empurrando de barriga, achando que está tudo uma maravilha. Não, eu estou produzindo, meu trabalho está bom, eu estou indo, estou me alimentando bem, estou fazendo meus exercícios, mas eu não estou me sentindo completo, eu não estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo pleno. O que está acontecendo? É aqui dentro, e olhar para dentro dói, mas é algo que precisa ser feito. É algo que vocês precisam fazer para ontem. Nós estamos vivendo um momento que eu já falei para vocês outras vezes, um momento do planeta em que a energia ela está exigindo dentro. Né? Todos esses traumas, todos esses problemas que vocês têm dentro de vocês, eles precisam sair, e o momento é esse. E como tirar isso para fora, Arthur? Olhando para dentro, fazendo essa energia fluir. Vou fazer uma outra live falando sobre essa questão de como olhar para dentro, de técnicas que podem ajudar vocês nesse sentido.
para que eu consiga orientar vocês nesse sentido, né? Que é o que eu faço aqui com a grande maioria das pessoas, né? A acupuntura vai pegar e vai direcionar vocês a acupuntura clássica, que é a que eu faço, vai pegar vocês e vai tirar esses bloqueios para que as emoções fluam livremente. Eu já falei, a acupuntura não trabalha as emoções em si. O que a acupuntura faz é deixar com que as emoções fluam livremente no corpo de vocês, para que vocês consigam lidar bem com as situações, as emoções sejam criadas e saiam do corpo de vocês. Mas trabalhar a emoção em si, quem faz isso é você. E é você faz como? Olhando para as suas emoções, olhando para as situações que geraram essas emoções no seu corpo. A única pessoa que pode trabalhar a sua mente, as suas emoções, é você mesmo. A acupuntura só facilita isso. Mas você vai olhar para você mesmo e vai trabalhar essas emoções, olhar, deixar elas fluírem, como tudo que eu disse. Tá? E a acupuntura clássica japonesa é isso. Né? Isso que eu falei para vocês é o que a acupuntura trabalha. É eu pegar... Tá caindo a live? Ah, que pena. Aqui a internet parece que está boa. Não sei dizer o que está acontecendo. Bom, enfim, que pena, né, que está caindo, não sabia. Então a acupuntura clássica japonesa é isso. Né? Eu vou trabalhar de forma que o seu corpo tire esses bloqueios que vocês criaram pelas suas emoções. Exatamente, abrir a janela da alma, exatamente. É exatamente isso, vocês terem uma visão ampla de vocês mesmos. Vocês são muito mais do que vocês imaginam, né? Muito mais. Então, a acupuntura vai desbloquear certas regiões do corpo de vocês, de forma que a energia, as emoções, tudo flua livremente para poder sair. Aí vocês vão conseguir lidar melhor com as situações da vida e com essas emoções. Mas trabalhar essas emoções em si é com vocês. E quando a acupuntura libera o trânsito dessa energia no corpo de vocês, a cura vem, ou a melhora muito grande vem, como acontece aqui no consultório com muitas pessoas. Tá bom? Eu vou fazer uma outra live, que essa já deu quase uma hora já. Eu vou fazer uma outra live falando continuando esse assunto, né? Sobre como é que nós trabalhamos. Eu vou trazer algumas técnicas de como é que nós trabalhamos essas emoções, para que vocês consigam lidar melhor com elas nos momentos que nós estamos vivendo hoje. Que vocês, por si só, é só vocês terem olhos para ver, observar ao redor de vocês. Está tudo à flor da pele. As pessoas andam com as emoções à flor da pele. E muitas delas não conseguem nem entender o porquê que isso está acontecendo. Elas simplesmente vivem. São zumbis, são robôs vivendo dia após dia. Sabe aquele ratinho que fica correndo naquela rodinha? São a grande maioria das pessoas. Está correndo e vai até morrer sem perceber que ele está correndo no mesmo lugar parado e o tempo está passando. Né? Até a Mirani falou, em mim desbloqueou tanto que eu até estou gostando dos meus parentes. E olha que os parentes são os maiores desafios das nossas vidas, viu? Gostar de amigos, gostar de pessoas mais distantes é muito fácil. Agora, daquelas pessoas que são próximas da gente, é aí que são os verdadeiros desafios, né? Gostar das pessoas que estão próximas da gente, aí que está o verdadeiro desafio mesmo. E é verdade. Parentes, muitas vezes, são... Eu conheço vários casos de pessoas que têm problemas, né, com os parentes próximos, mas se dão bem com os amigos, né? Então, pessoal, da próxima live, eu vou continuar esse tema, tá? Mais ou menos da onde parou, ensinando técnicas de como é que vocês podem se ajudar. Eu vou indicar, né, vou ver se eu consigo achar alguns lugares no YouTube que tem meditação guiada, que possam ajudar vocês a conseguir passar por essa situação. Nós estamos no momento em que essas emoções represadas, às vezes desde a gestação, infância, adolescência, precisam sair. Está presa demais. Ou sai, ou vai causar doenças em vocês. Então nós estamos no momento nesse momento planetário, em que a Terra está dizendo para todo mundo, é agora. Ou vocês olham para dentro, ou vocês vão sucumbir.
Tá? Aí o sucumbir, que eu digo, é sofrer as consequências dessas emoções represadas. Elas não vão mais ficar apenas guardadas, elas vão muitas vezes gerar algum problema. Mas isso não é para causar medo em vocês de forma alguma. De forma alguma, isso não é para causar medo. Isso é apenas para causar uma sensação, um despertar, né? Dar um clique em vocês e falarem assim, poxa, realmente está na hora de eu olhar, de eu cuidar de mim mesmo. Já cuidei tanto das pessoas. Tá a hora de cuidar de mim, né? Tá a hora de cuidar de mim. Dona Iraci, agradeço muito. Tá na hora de eu cuidar de mim. Chega de cuidar de todo mundo. Poxa, por que eu sempre me deixo por último? Vocês já pensaram que muitas vezes, por exemplo, pelo menos a grande maioria das pessoas, quando alguém faz alguma coisa que desagrada vocês de alguma forma, vocês falam assim, poxa, não preocupa não, tá tudo bem. Aqui dentro tá, né? Não, tá tudo bem, calma, tal, tá tudo bem. Mas com vocês mesmos, vocês são cruéis, vocês podem se chicoteiam, né? Nós, né, na verdade. Por que disso? Por que nós somos tão cruéis conosco mesmo? Por que nós somos tão cruéis com as nossas emoções? Por que nós nos judiamos tanto? Por que nós nos açoitamos tanto? Chega de apenas cuidar dos outros e a gente, e eu. Não é egoísmo pensar, pelo amor de Deus, não pensem que é egoísmo. Vocês falaram assim, poxa, e eu? Não, eu estou sendo, como é que fala? Vitimista. Não, é outro pensamento que colocaram como uma forma de doutrinação, de dominação para vocês. Não, eu não vou, aquilo que eu falei, vou olhar para minha tristeza. Não, eu sou homem, eu dou conta, deixa, eu não estou olhando para minha tristeza, eu vou ficar levando isso para o resto da vida. Então não é vitimismo, não é egoísmo, vocês olharem para você, não é egoísmo, vocês darem um basta nas pessoas que estão encostadas em vocês e olharem para vocês de uma vez por todas. Né? Isso serve para todo mundo, serve para mim, serve para vocês. Tá? Olhem para vocês com carinho, olhem para vocês com amor, vocês precisam se cuidar. Todo mundo consegue se cuidar sozinho, a não ser que esteja numa cama totalmente impossibilitado, e ainda assim é uma opção de vocês cuidar, nunca uma obrigação. Vocês não são obrigados a nada. E não, Deus não vai chegar e botar o dedo na sua cara. Você tinha que ter feito isso, você tinha que ter cuidado de fulano. Isso é outra doutrinação das religiões, tá? Para você não olhar para você não cuidar de você, tá? E o momento é esse, tá? Não é egoísmo, não é vitimismo e não tem obrigatoriedade de cuidar dos outros, tá? Olhem para vocês e o momento é esse, tá bom? Continuamos na próxima semana, eu vou fazer uma outra live continuando nesse tema, tá bom? Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Dona Mirani, parente é o causador de tudo. Na grande maioria das vezes, sim, com certeza, tá? E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer agora, ou então, né, vocês podem fazer nos comentários, que essa live eu vou postar ela, tá bom? Toma uma água aqui, se ninguém fizer uma pergunta, eu vou encerrar. Água com sal integral, não esqueçam. Se vocês não viram, vão nos posts lá que lá está ensinando. Bom, já que não tem perguntas, Marilyn, boa noite. Chegou no final da live, mas eu vou postar ela e depois você assiste. Uma live que vai esclarecer muito para muita gente, tá? Então, agradeço muito a todos vocês e até semana que vem.